Podem iniciar, já tá gravando aqui. Bom, então, boa noite a todos. A Nicole e eu, a gente vai apresentar hoje sobre fibrilação atrial. Então, primeiro aí a gente trouxe um caso clínico para vocês. RSF, 41 anos, homem. Ele foi ao pronto-socorro com queixa principal de batedeira no peito das 5 horas. Fazendo uma anamnese bem detalhada, né? Ele nos conta que estava numa festa e fez uso de bebida alcoólica, e energético. Questionando mais, né? Negocíncope, nega dispneia, nega precordialgia. É um paciente previamente rígido, né? Sem comorbidades. Teve um episódio semelhante há 3 anos e diz fazer consulta regular na UBS, em médicos particulares, enfim. Bom, ao exame físico ele estava em bom estado geral, mucosas úmidas e coradas, lúcido, orientado e consciente em tempo e espaço. Cianótico, normotenso, pressão de 120/80, frequência cardíaca de 152. No aparelho cardiovascular, estava com alternância da fonese de B1, ritmo irregular, em 2 tempos, sem sopro, e extremidades bem perfundidas. Frequência respiratória de 16 incursões por minuto, murmúrio vesicular presente, simétrico, bilateral, sem ruídos adventícios e não apresentava nenhum esforço respiratório. Estava saturando a 98 em ar ambiente. Bom, aí fizemos o eletro desse paciente. Se alguém aí quiser laudar ele para nós, aí pode ser também, fica à vontade, tá certo? E responder a perguntinha que está ali em cima também, se alguém se animar. Tranquilo, então, eu vou ali. Bom, dá para ver ali em D1 que não tem nenhuma onda P, né? Que o ritmo está irregular também, QRS está estreito. Bom, então, ausência de onda P, ritmo irregularmente regular, QRS estreito, fibrilação atrial, né, do paciente. Bom, pela frequência de 150 poderia pensar em flutter? Poderia também. Poderia. Bom, enfim, daí agora, vamos dar alta para esse paciente, ele está estável, está instável hemodinamicamente. Bom, paciente sem comorbidades, sem sinais de instabilidade, sem choque, sem precordialgia, sem síncope. Então, aí a gente vai dar alta para esse paciente ou vai botar na sala vermelha? Nenhum nem outro. A gente vai deixar esse paciente sob monitorização, certo? Então, a gente vai avaliar esse paciente, reavaliar esse paciente depois, né? Bom, mas enfim, o que a gente vai fazer com esse paciente agora? A gente tem que calcular o CHD-VASc dele, né? O CHD-VASc dele deu 0, mas enfim. Agora, controlar o ritmo ou controlar a frequência? Aqui eu botei a foto de um estudo, né? Sobre o que seria melhor para esse paciente. No caso desse paciente, acho que a professora entrou só agora, né? Então acho que vou dar uma retomadinha no caso. Certo, professora? É tu aí? Não estou vendo o nome, só estou vendo a carinha. Enfim. Tem um paciente, não, imagina, tem um paciente homem aí de 41 anos, sem comorbidades, chega no pronto-socorro com batedeira no peito, nega síncope, nega dispneia, nega precordialgia, enfim, nega sinais de instabilidade no caso, né? E chegou com um eletro ali, vamos voltar até para te ver. Aqui, chegou esse paciente aí, batedeira no peito há 5 horas, estava numa festa, fez uso de bebida alcoólica e energético. Nega síncope, dispneia, precordialgia, previamente rígido, teve episódio parecido há 3 anos e faz consultas regulares com os médicos. O exame físico estava normotenso, frequência cardíaca de 150, alterando a fonese de B1, ritmo irregular, 2 tempos, sem sopro, extremidade bem perfundida, aparelho respiratório normal, saturando bem, e com esse eletro, né? Eletro típico de FA, como é a FA de alta resposta ventricular, devido à elevada frequência. Bom, enfim, daí tinha posto a pergunta ali, acho que daí foi nessa hora que tu entrou. O que a gente vai fazer com esse paciente? A gente vai dar alta, vai botar na sala vermelha? Nenhum nem outro, né? A gente vai monitorar esse paciente para ver o que a gente vai fazer. Ele é um paciente jovem, sem instabilidade hemodinâmica, não tem doença cardíaca estrutural, certo? Então, controlar o ritmo ou controlar a frequência cardíaca? Nesse caso, os dois são aceitáveis, né? Como já disse, paciente jovem, sem comorbidades, uma FA recente, está estável. E tem um fator que predispôs, né? Que
um fator que predispôs, que é o álcool, né? Fez uso recente de álcool energético, estimulante, desencadeou uma FA. Bom, a gente sabe também, né, nesses estudos aí mais recentes, que boa parte dos pacientes, no que a gente acaba controlando a frequência, vai reverter espontaneamente para sinusal, né? A gente não precisa ter uma abordagem antiarrítmica, uma cardioversão, né? Enfim. Mas a gente sabe também, né, que controle de frequência o paciente tem que ter um retorno ao ambulatório mais cedo, né? Enfim, acho que pediram ali o link depois dos artigos, eu posso ver e mandar para vocês. Bom, enfim, daí tá, cardioversão do paciente, elétrica ou química, aí também está outro estudo. Nesse paciente também as duas são possíveis, mas a gente tem a tendência de optar pela química antes, né? A gente deixa a cardioversão elétrica para pacientes mais instáveis, paciente que se sincopou, paciente com insuficiência cardíaca aguda, né? Um paciente um pouco mais grave, entre aspas, né? Mais grave. Então, bom, então a gente vai, o que a gente vai fazer com esse paciente? A gente pode prescrever beta-bloqueador, ou bloqueador de canal de cálcio, né? Nesse caso aqui a gente prescreveu para esse paciente o atenolol de 25mg via oral e 30 minutos após profafenona de 600mg, né? Só lembrar aqui que pela dose seria acima de 70 kg, né? O paciente também não tinha sobrepeso, mas era um paciente bem alto. Bom, e aí sim, né? Se após 2 horas não reverter, a gente tem que analisar outra estratégia para esse paciente. Mas o paciente... aqui eu vou dar para vocês, né? Essa estratégia pode ser estratégia para o Indeporte, né? Que é um paciente sem cardiopatia estrutural, com início definido da FA. É um paciente que nem o nosso aqui, né? Jovem, sem previamente rígido, que tem um fator que predispôs bem definido, né? Bom, e aqui a gente fez um eletro depois de 1 hora. Retorno vacinusal, né? Positiva, P positiva ali em D1, ritmo regular. Fazendo uma análise do eletro meio superficial, aí, se alguém quiser aprofundar. Mais ou menos isso, né? O paciente reverteu, então, reverteu, tá? Então foi isso que fizemos com esse paciente. O paciente teve alta, foi orientado a buscar um cardiologista, né? Ou um clínico, enfim, a UBS. O paciente foi orientado a buscar um acompanhamento mais de perto, tá? Então agora... aqui, sobre essa estratégia com o Indeport mais especificamente, ela sendo feita a primeira vez no hospital e não tendo nenhuma intercorrência durante esse período, os pacientes elegíveis podem fazer essa estratégia em casa caso sintam essa arritmia, né? Então, caso esse paciente aí, RSF, tenha um outro episódio semelhante, só que em vez de ser o álcool, pode ser, não sei, tá fazendo alguma atividade, enfim, ele pode fazer uso dessa estratégia, né, novamente. Mas, claro, também, né, é importante buscar sempre a ajuda do médico, enfim. Daí agora a Nicole vai começar aí fazendo uma revisão da fibrilação. Oi, gente. Então, a FA ela é uma taquiarritmia supraventricular com uma ativação elétrica atrial não coordenada e, consequentemente, é uma contração atrial ineficaz. Ela possui um padrão eletrocardiográfico, como a gente pode ver no caso clínico, que é bem característico, de fácil reconhecimento. E algumas das características que incluem, então, seriam um intervalo de RR irregular, a ausência das ondas P's e ativações atriais irregulares. Pode passar. E várias alterações fisiopatológicas levam à ocorrência, então, da FA, incluindo alguns fatores hemodinâmicos, eletrofisiológicos, estruturais e alguns outros. Então, o que a gente sabe sobre as propriedades elétricas normais do miocárdio? É que elas são controladas por canais iônicos presentes na membrana celular. E a ativação das células depende basicamente dos canais de sódio, cálcio e potássio. Então, depende do influxo de cálcio e sódio e do efluxo de potássio. Outro componente importante também na eletrofisiologia normal é a presença das conexinas, que são proteínas presentes na junção entre os cardiomiócitos, responsáveis pela permeabilidade iônica. Na FA ocorre, então, um remodelamento elétrico com algumas alterações desses componentes, então, com alteração do influxo de cálcio, sódio e alteração
e alteração do fluxo de potássio, né? A forma mais comum decorre, então, da entrada acentuada de cálcio nas células, que se despolarizam com frequência aumentada, e esse aumento resulta no encurtamento da duração do potencial de ação e um aumento da vulnerabilidade à fibrilação atrial. Os fatores genéticos, eles podem estar relacionados também a defeitos dos canais iônicos e pode predispor a uma ocorrência de FA. As formas familiares de arritmia são situações mais raras. E algumas características estruturais e anatômicas estão relacionadas também com a ocorrência e a manutenção da arritmia, como um exemplo a fibrose. A atividade autonômica ela também desempenha um papel importante no início e na manutenção da fibrilação atrial, então a ativação vagal pode alterar a corrente de potássio, com consequente redução da duração desse potencial de ação, e a ativação adrenérgica também pode provocar um acúmulo de cálcio intracelular e que pode iniciar a arritmia. Pode passar. Epidemiologicamente falando, a fibrilação atrial, então, ela é a arritmia sustentada mais comum na prática clínica, afetando mais ou menos 3% da população adulta, com prevalência na faixa etárias mais avançadas. Possui maior prevalência nos homens, quando comparado às mulheres, e em caucasianos do que não caucasianos, pode passar também. Aqui, então, um gráfico que mostra que a maior prevalência nos homens e também que vai acontecer, está esperado para 2060, uma prevalência maior da fibrilação atrial, isso porque há uma expectativa de vida maior também da população, né? Pode passar. Aqui a gente pode ver alguns fatores de risco, então a gente tem fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Os não modificáveis foram alguns dos que eu já citei anteriormente, ali na fisiopatologia, que seria a idade, a etnia, o sexo e a genética. E alguns modificáveis são que a gente consegue fazer alterações também no cuidado primário, que seria a atividade física, o perfil lipídico do paciente, pedir para cessar o alcoolismo, tabagismo, o controle da obesidade, e todos esses fatores eles podem influenciar também em doenças cardiovasculares, outras doenças cardiovasculares, como doenças coronarianas, doenças valvares, assim, hipertensão, e doenças, uma doença renal também. Pode passar. Pode passar também. O diagnóstico, né, ele é desafiador, já que muitos pacientes eles se apresentam como assintomáticos ou com sintomas fugazes, né, então passageiros, dificultando o registro dessa arritmia, e ele requer, então, a documentação então, do ritmo com um traçado do ECG mostrando a FA. E por convenção, então, um episódio com duração de pelo menos 30 segundos já é diagnóstico de FA clínica. Pode passar. De alguns sintomas, então o paciente, como eu disse, ele pode ser assintomático ou sintomático. De sintomas, eles podem apresentar a palpitação, a dispneia, fadiga, tontura, distúrbios do sono. E quando o paciente ele é sintomático, tá? A gente precisa caracterizar ele também como estável ou instável hemodinamicamente. E algumas caracterizações para isso seria a apresentação de síncope, hipotensão, insuficiência cardíaca aguda, entre outros fatores. Pode passar. A fibrilação atrial também tem vários desfechos que a gente precisa cuidar. Um deles é o AVC, e disfunções do ventrículo esquerdo. A morte também é um desfecho que a gente precisa estar sempre cuidando. Pode passar. E a gente tem a classificação, então, da fibrilação atrial. As classificações, então, a gente pode classificar como diagnosticada pela primeira vez, que é quando não é diagnosticada antes, independente da sua duração ou da presença e gravidade de sintomas. A paroxística, que termina espontaneamente, com intervenção dentro de 7 dias do início dos sintomas. A persistente, que é sustentada continuamente por mais de 7 dias, incluindo episódios encerrados por cardioversão. A de longa duração, a de longa data persistente, que seria uma contínua por mais de 12 meses de duração, desde quando decidiu adotar uma estratégia de controle do ritmo. E a permanente, que é aceita pelo paciente médico e nenhuma outra tentativa de restaurar ou manter o ritmo sinusal vai ser realizada. Pode passar. Bom, daí além da classificação, né,
a última diretriz aí da Sociedade Europeia de Cardiologia trouxe os 4 S's, né? Os 4 S's da FA, que aborda, além dessa classificação pelo tempo, né? Que a Nicole falou agora, como outros aí, como o risco de AVC, que a gente usa a ferramenta do score de Chades-Vasque, as severidades dos sintomas, né, que a gente usa a escala o score de IRA, o EHRA, enfim, da escala sintomática da FA. Aí, como a Nicole falou aí da severidade, né, do fardo da FA, fazendo uma tradução meio literal, que tem mais esse lado temporal, e o substrato, a severidade do substrato, né, que leva em conta as comorbidades, fatores de risco, se tem alguma uma cardiomiopatia atrial, enfim, se tem uma disfunção, uma fibrose, que a gente pode fazer uso de imagens ou de outros aspectos clínicos, né? Bom, então, hoje em dia a gente sabe, não tanto no âmbito do SUS, né, mas no meio mais privado, né, se tem muito contato aí com pacientes com smartwatch, com iPhone, com aplicativo que faz leitura, né, pelo dedo ali, como a imagem está mostrando, ou em atletas que usam aquela faixa no peito que consegue fazer o monitoramento. Então, a gente já tem os pacientes que já têm mais contato, né, com o eletrocardiograma em si, né, sobre essa instrução, tá certo? Então, muitas vezes o paciente já chega para nós com o Apple Watch ali que marcou, mas o ritmo tá regular, alternância no ritmo, procure o médico, né? De vez em quando aparecem essas mensagens, daí o paciente já não chega. Mas com isso aí a gente não pode fechar o diagnóstico, né? O paciente mostrou que está errado, deu compatível com o FA. Não, né? A gente precisa ter um médico que leia. A gente, no caso, precisa identificar aquele ritmo, né? A gente precisa ter acesso a como estava o ritmo na época, ou pedir um novo eletrocardiograma, né? Quando tiver um Holter. Enfim, mas a gente já sabe que os pacientes estão tendo mais contato com o eletrocardiograma e estão tendo mais essa mensagem, né? Enfim, daí fica aí só para... Daí, enfim, sobre essa triagem mesmo, né? Sobre o que eu acabei de falar, que o paciente pode usar, claro, serve uma ferramenta para o paciente conseguir ver quando está tendo alguma normalidade. Enfim, aqui tem a sensibilidade e especificidade de várias ferramentas aqui que podem detectar e enfiar, né? Só passando pulso, sobre monitoramento de pressão automatizados também, que são muito comuns já. Enfim, o smartwatch, smartphone. Bom, e a avaliação diagnóstica, né? O padrão ouro para fazer uma avaliação do paciente deve incluir a história médica do paciente. Como a Nicole já disse, os fatores de risco são de várias abordagens, né? São psicossociais, são comportamentais, são genéticas. Então a gente tem que ter uma avaliação mais detalhada do nosso paciente, né? A gente tem que saber outras patologias que o paciente já tem, que interfere, como distúrbios da tireoide, se já teve AVC prévio também, que já altera a conduta, tá? Então a gente precisa ter um eletro, né, para estabelecer esse diagnóstico. E o eletro também já vai nos mostrar se pode só ter alguma doença estrutural, como uma sobrecarga ventricular ou atrial mesmo, né? Perdão. A gente precisa também fazer alguns laboratórios, né, solicitar, no caso, alguns exames laboratoriais, como já disse, da tireoide, avaliar a função renal, eletrólitos, fazer uma contagem total do sangue, né? E a gente pode fazer uso também de alguns exames de imagem, como o ecocardiograma transesofágico, enfim, que a gente consegue ver se não tem nenhum coágulo já no ventrículo esquerdo, no átrio esquerdo, perdão, ou no apêndice atrial também, enfim. Tá certo? Então aqui a gente pede para a maioria dos pacientes, né, uma tabelinha mais ou menos resumindo o que eu já falei para vocês. Eu vou disponibilizar os slides depois, tá? Então acho que se eu for falar detalhe por detalhe, não vai ficar muito longa. Tá bem? Daí a gente vai avaliando aqui o termo básico, né? Daí para alguns pacientes a gente já vai selecionar os exames de imagem, enfim. Daí a gente vai dando continuidade com o paciente, né? Bom,
Daí, como os sintomas relacionados à FA podem variar de nenhum à incapacitação, as decisões de tratamento de controle de ritmo são influenciados pela gravidade de sintomas, né? Os estados dos sintomas devem ser caracterizados utilizando a escala European Heart Rhythm Association, e a relação dos sintomas, especialmente inespecífico, falta de ar, desconforto, deve ser elucidado, porque esse sintoma também pode resultar de fatores de risco cardiovascular concomitantes não diagnosticados, né? Então a gente não pode levar como regra, né, que o paciente está com desconforto respiratório é porque o paciente está fibrilando. Não, ele pode estar tendo outras causas associadas, né? Outras patologias associadas que estão provocando isso. Bom, aí está a escala, né, que vai de 1 a 4, tendo a variação de 2A e 2B, que o 1 é sem sintomas, 4 é incapacitante, né, que qualquer atividade diária dele ele não consegue, ele tem que descontinuar, e 2B é ali moderado, né, ele consegue fazer, não consegue fazer as atividades diárias dele, mas sem sintomas, né, mas incomoda ele de vez em quando, enfim. Daí a gente tem que ter um manejo integrado desse paciente, né? A gente tem que começar bem de baixo, fazer uma base, né? Avaliar ele bem no cuidado primário e secundário. A gente tem que ter uma abordagem multidisciplinar. Esse paciente não vai passar só pelo cardiologista especialista, ele tem que passar pelo educador físico para fazer uma boa atividade, ele tem que passar também pelo endocrinologista se tiver algum distúrbio de tireoide, tem que passar pelo neurologista se ele teve algum evento vascular prévio, né? Cerebrovascular, no caso, né? Enfim, e a gente vai ter toda essa abordagem do estilo de vida, a gente vai abordar os fatores de risco, na verdade, né? A gente vai, que a FA não é só não tem só uma causa, né? No caso do nosso paciente ali foi o álcool, que desencadeou isso aí. Mas, na verdade, a maioria das vezes é um paciente mais idoso, a partir dos 60, 70 anos, que é dislipidêmico, enfim. Então, a gente tem que ter essa abordagem mais voltada para todas as comunidades, né? Que tem que ter um manejo mais integrado desse paciente. E qual é o objetivo disso? Reduzir eventos tromboembólicos, né? Como AVC, reduzir a morte, enfim, e melhorar a qualidade de vida do paciente, principalmente, né? Já que a mais de 60% dos pacientes portadores de FA referem uma diminuição na qualidade de vida. Bom, e o tratamento, né? O tratamento da FA, essa última diretriz aí de 2020 foi o do mnemônico, né? Que todo mundo fala. São os 4 Fs, as 4 Ss da FA e o ABC da FA, que é o A de anticoagulação, B de melhor sintoma, né? Melhorar o sintoma, e C de otimizar o cardiovascular e comorbidade do paciente, né? Esse tratamento, então, né? O ABC tem como objetivo reduzir mortalidade, obviamente, AVCs, hemorragias, eventos cardiovasculares e também hospitalizações. Ou então do A, de anticoagulação. Quando anticoagular o paciente? Como já foi dito aí, a gente usa o score de Chades-Vasque, né? De insuficiência cardíaca, hipertensão, e vai pontuando, né? Homem se anticoagula a partir mais ou igual a 2 pontos, né? E mulher maior ou igual a 3 pontos. Então, insuficiência cardíaca 1 ponto, hipertensão, idade maior que 75, diabetes, AVC prévio, acidente transitório, isquêmico transitório prévio também, enfim, idade superior a entre 65 e 70 anos, mulher também faz um ponto pelo gênero, né? Sabe-se que mulher tem eventos tromboembólicos, mais chance de eventos tromboembólicos, né? Bom, enfim, já que a gente vai anticoagular um paciente, a gente também tem que avaliar a chance do paciente ter sangramento, né? Então, é por isso que se faz uso do score de Rasblad, que leva em conta a hipertensão descompensada, né, a sistólica ali maior que 160, que vai pela mesma escala de pontos também, né? Disfunção renal e hepática pontua também, AVC prévio ou hemorrágico, isquêmico ou hemorrágico prévio pontua, histórico de grandes hemorragias ou anemia severa ou trombocitopenia pontua também, alteração INR significante ali também pontua,
a idade maior que 65, enfim, excesso de álcool e droga, também vão pontuando. E não é porque o paciente vai ter um Hasbled alto que a gente vai deixar de anticoagular um paciente, né? A gente sempre leva em consideração tanto o chá de Vaz quanto o Hasbled. A gente vai pesando risco e benefício, né? Porque um paciente ali, um homem, que é anticoagulação, que o chá de Vaz dele deu 2, que a gente é obrigado a anticoagular, né? A gente tem que sempre ver os outros fatores dele também. A gente sempre vai pesar um para cada paciente, né? Sempre o paciente vai ser uma medida diferente. Isso aqui é só para nos dar um norte. Bom, e aqui os fatores de risco, já que a gente decidiu anticoagular, né, o paciente, a gente vai fazer uso de medicações. E aqui a gente tem fatores de risco para hemorragias, né, com o uso desses anticoagulantes orais, né, ou terapias antiplaquetárias. Tem os fatores não modificáveis, como a idade, histórico de hemorragia severa, fatores genéticos, diabetes, enfim, modificáveis, abuso de álcool, não fazer uso dos anticoagulantes, enfim. Tem fatores aí, uma tabelinha. E agora de medicação. Vamos anticoagular o paciente. O que a gente vai usar? O que a gente vai prescrever? Bom, tem os antagonistas da vitamina K, né, como exemplo a varfarina, que tem estudos aí que já mostraram, né, que reduz o AVC em 64% e a mortalidade até em 26%. Mas hoje em dia está mais reservado para pacientes com prótese valvar mecânica, né, e estenose mitral moderada severa, né. Hoje em dia se usa mais na prática nos outros cenários os anticoagulantes orais não antagonistas da vitamina K, como rivaroxabana, indoxabana, entre os outros aí listados, né, que nos estudos não demonstraram inferioridade à varfarina na prevenção de AVC e embolias sistêmicos. E pensando em outros medicamentos também, como aspirina, clopidogrel, foram menos eficazes que a varfarina, né? Então não são utilizados nesse contexto. E na contraindicação da anticoagulação, a gente tem que pensar em sangramentos ativos importantes, uma trombocitopenia grave, né? Menor que 50, a anemia severa e um evento hemorrágico grave recentemente, né? Como uma hemorragia intracraniana. São fatores de contraindicação para anticoagular. Bom, daqui eu trouxe uma tabelinha da Sociedade Europeia aí também, uma tabelinha aí dos novos anticoagulantes orais, com as doses, aí, rivaroxabana, por exemplo, usando 20 mg uma vez ao dia, dabigatran 150 mg 2 vezes ao dia, enfim. Bom, daí aqui a gente está vendo um fluxograma sobre a escolha, né, de anticoagular ou não o paciente, né. Então aqui o paciente FA é elegível para anticoagulação oral. Tem prótese mecânica? Tem. Então varfarina. Não tem? Bom, daí faz aí chá de Vaz. Tem o chá de Vaz baixo, então não vamos anticoagular o paciente. Deu alto, moderado, enfim. Daí vai vendo, né, já considera ali, enfim, tá aí o fluxograma de tudo que eu já falei. Bom, daí agora para controle dos sintomas ali, né, o B do ABC. A gente tem duas, como já foi dito, né, a gente tem dois jeitos, controlar a frequência e controlar o ritmo. Controlando a frequência, os beta-bloqueadores são considerados como primeira linha, né, porque fazem um bom controle da frequência aguda e normalmente conseguem reverter, né, enfim. Os bloqueadores de canal de espaço não dipropinidínicos, também como verapamil diltiazem, fornece também um bom controle da frequência, podem gerar sintoma comparado com o beta-block. A amiodarona pode ser útil como um último recurso, né, em paciente com terapia combinada, mas não é muito abordado agora no início do paciente, né? E outros métodos também, como a ablação, a implementação de marca-passo, também faz o controle da frequência, né? O procedimento é relativamente simples e tem uma baixa taxa de complicação. A ablação que a gente vai falar um pouquinho mais além. Até agora sobre as escolhas para controle de frequência, né? A gente vai avaliar as comorbidades do paciente. Eu vou trazendo mais para o caso de como foi a conduta daquele paciente que a gente já abordou, né? Bom, o paciente aqui, como se ele fosse mais da esquerda, né? Sem hipertensão, sem insuficiência cardíaca. Primeira linha deles, deu um beta-block para ele.
depois faz uma reavaliação do paciente, enfim, vai reavaliando, dependendo, vai incluindo, vai considerando uma dupla, né? Uma dupla terapia, enfim. Aqui estão só as recomendações, né? Betabloque, verapamil ou diazem, são drogas de primeira linha. Enfim, já foi falado também, só a título de curiosidade aí. Outra aí é o controle de ritmo, que tem como objetivo a retomada ao ritmo sinusal. E é importante também para nós saber que a taxa de progressão da FA, ou seja, uma FA paroxística, que pode ser que se reverte sozinha, enfim, a taxa de progressão dessa FA é menor com controle de ritmo do que controle de frequência, né? Então a gente tem que pensar nisso aí também para terapia. Bom, então a gente tem mais um fluxograma aí, que a gente vai avaliar sobre o controle de ritmo do paciente conforme a sintomatologia. Né, o paciente com uma sintomatologia presente, mas com não são sintomas relacionados a FA, a gente vai considerar uma frequência cardíaca. Mas se são considerados sintomas considerados relacionados, né, com a FA, como é o caso do nosso paciente lá no primeiro momento, a gente vai ver outros fatores que favorecem o controle do ritmo, né, como o paciente jovem, primeiro episódio, né, uma FA nova, no caso era do segundo, é o que tudo indica, né, do nosso paciente, poucas comorbidades, enfim. Favorecendo esses fatores, né, que estão citados ali, a gente opta por uma terapia antiarrítmica ou um isolamento da veia pulmonar, né, que seria, se eu não me engano, é sinônimo da ablação, certo? Então, é isso, mais ou menos o fluxograma. Aí tem outro fluxograma, né, para cardioversão, que leva em conta o estado hemodinâmico do paciente. Se o paciente está instável, uma cardioversão elétrica está indicada, né? Mas se ele está estável, ele já está em terapia com anticoagulante, a gente entra mais discretamente, enfim. Aqui leva em conta mais sobre o estado do paciente, né? É que não faz uso dos anticoagulantes. Aplicar, né, prescrever anticoagulante para esse paciente e checar a temporização, né, da FA, né? Enfim. Tem aqui uma frasezinha que eu tirei da diretriz lá sobre o pill in the pocket, né? Mas como já foi falado, lá só recoloquei aqui, que diz mesmo sobre a estratégia. Se o paciente já fez a estratégia do pill in the pocket com o beta-block e o antiarrítmico, né? No caso o atenolol lá e a propafenona que foi prescrito, e o paciente tiver uma recorrência dos sintomas, ele pode acabar, teve a primeira vez a prescrição desses medicamentos no hospital, né, soube que foi eficaz, ele pode fazer uso delas em casa depois em outro momento, caso tenha uma recorrência, né. Aqui uma lista das drogas, né, antiarrítmicas que a gente pode prescrever para o paciente, com suas doses e quais contraindicações e precauções. Propafenona ali, como já foi dito, amiodarona, enfim, trouxe aí para vocês lerem também. Eu recebi aqui que a sua chamada vai, tipo 10 minutos, né, que vai terminar a chamada, se não me engano. É isso, André? É isso mesmo. Acho que dá para terminar. Como é que tá? Não, acho que dá sim, Beleza. Vamos continuar. Bom, então, o que a gente tem que... Bom, o paciente deve ser reavaliado, né, após a cardioversão, os tipos de cardioversão, né, para detectar se uma alternativa de estratégia, controle de ritmo, enfim, outra estratégia é necessária, né. A gente tem como objetivo, após a cardioversão, ali, conseguiam fazer uma avaliação, né, da eficácia do controle de ritmo. A gente tem que ver o sintoma do paciente, enfim, a gente tem que monitorar esse paciente, né? O paciente vai estar lá com a gente na sala de monitorização, a gente tem que estar de olho em cima dele. Aqui trouxe as recomendações só de tudo que já foi abordado aqui, né? Com as classes e com os níveis de evidência. Tá aí para quem quiser ler depois. Só dizendo que a maioria das tabelas e fluxogramas são da diretriz de 2020, tá? Europeia, como está na referência lá depois. Bom, outra medida também que agora
que já existe há 20 anos, mais ou menos, mais de 20 anos, mas que está sendo muito estudado agora, vem com muita força, já vem vindo, na verdade, a ablação por catéter, né? Que tem como um dos métodos aí para prevenir a recorrência de FA, é um método seguro e estudos já mostram que são superiores aos antiarrítmicos. Ela é indicada para pacientes com ou sem fatores de risco para FA recorrente após a ablação. Esses fatores de risco são o tamanho do ato esquerdo, duração da FA, idade, disfunção renal, enfim. Mas, geralmente, não são indicadas a pacientes assintomáticos, né? Pesando o risco-benefício. Enfim, daí que a gente, mais no fluxograma, um paciente sintomático aí, com uma FA paroxística, a gente vai considerar sempre, né, no tratamento da FA, a gente sempre vai levar em conta o posicionamento do paciente, o que ele quer, se ele prefere tomar remédio, se ele quer fazer ablação, enfim. A gente vai levar em conta a consideração do paciente, drogas antiarrítmicas. Se falhar as drogas antiarrítmicas, né, aí sim a gente já está indicado a fazer a ablação por catéter, né? Se utiliza mais no contexto da falha terapêutica, exceto em pacientes com fibrilação atrial com ICFR, né, insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, que já pode ser considerado como primeira escolha, né? Enfim, mais um fluxograma aí para vocês olharem com mais calma depois. E o controle de sintomas, né? O controle de sintomas não, perdão. O pós-ablação, né? Cuidados pós-ablação que a gente tem que ter. São os mesmos cuidados com os fatores de risco. Cessar tabagismo, controle dos lipídios, diminuir o álcool, enfim, fazer atividade, controle da glicemia, perda de peso, enfim. Aqui algumas complicações que a ablação pode ter, né, mas são sempre uma porcentagem muito pequena, né, o que mostra que é um método seguro, mas pode provocar, por exemplo, perfuração esofagiana, né, enfim, taponamento cardíaco, estenose da veia pulmonar, mas são bem pequenas as porcentagens, né. Bom, e agora, né, o C das comorbidades, né, do ABC, é orientar esse paciente sobre a sua doença, falar que são multifatoriais as causas, né? É da tireoide, do lipídio, é da hipertensão, é do sobrepeso, é do tabagismo, é do álcool. Explicar bem isso para o paciente, né? Que o paciente vai depender mais dele do que a gente do tratamento, né? Porque ele vai ter que ter essa mudança no estilo de vida. Ele que vai ter que cessar o tabagismo, ele que vai ter que comer melhor, ele vai ter que fazer atividade física. Enfim, só isso mesmo que ele vai ter que fazer vai ter que fazer uma mudança de estilo de vida, né? Vai ter que controlar os riscos aí, os fatores de risco. Bom, acho que era isso aí, nosso seminário. Depois eu vou mandar os slides para vocês e o link do artigo lá. Tá certo? Qualquer dúvida? Gurizada, parabéns aí pela apresentação, pra ti, pra Nicole e João. Achei muito bom, cara, vocês trouxeram coisas bem novas, coisas da Congresso Europeu, até que foi feito, eu acho que a Carol foi no Congresso Mundial Europeu, né? Tá mutado. Tá mutado, Carol. O que eu fui foi antes da pandemia. Foi, Esse aí antes. foi em 2020. Não foi nesse. Não, mas enfim, eu acho que trouxeram coisas bem novas, bem atuais. Muito bom, cara, a apresentação de vocês, parabéns. Se alguém tiver alguma coisa pra comentar, fica à vontade, nós temos ainda um tempinho pra conversar. Então, só antes que termine aí o tempo, eu queria dar os parabéns pro pessoal, porque, como o André falou, exatamente foram coisas bem atuais, e a FA, a gente, nos últimos anos, todos os últimos congressos têm mostrado coisas novas. Então, a FA é uma doença bem prevalente, né, e que tem sido descoberto coisas novas nos últimos anos.
né, e a ablação tem sido cada vez mais estudada, né, mas realmente não é para o paciente desse caso, né, para pacientes mais refratários, né, a tratamento. E o que eu acho mais importante da gente lembrar, que o Joel falou também, é que a amiodarona não é a primeira escolha, né? Quase nunca. Apesar de ser muito usada, ela não é a primeira escolha, né? Geralmente são os beta-bloqueadores mesmo, né? Mas achei que foi bem abrangente. A FA é um assunto muito longo, né? Mas acho que foi muito bem. Parabéns. Obrigado. Tentamos fazer o mais corridinho possível, né? Dentro de 1 hora aí. Mas a diretriz é enorme, tem 160 páginas, não sei. Que dá para se perder no bom sentido ali e trazer muita coisa. Os fluxogramas são ótimos porque nos ajudam, né? Tanto para quem trabalha em emergência, né? Quanto quem trabalha no ambulatório, porque a gente vai se guiando por ali e facilita a vida nossa e do paciente também, né? Pois é, mas e uma coisa que eu vejo assim, mais em vivência, é que poucas vezes a gente consegue fazer um diagnóstico de FA recente, né? É bem incomum, muito pelo caso da sintomatologia ser bem não tão específica e quando tem alguma coisa de sintomas, né? A pessoa acaba aprendendo a viver com a FA e quando vai ver já, já não tem tanta indicação de fazer algum procedimento que melhore, né? Porque enquanto ela tá com FA, o risco dela de fazer um AVC, alguma coisa assim, já é maior, né? Só pelo fato de ter a FA. Então, quanto mais sinusais nós tiver por aí, melhor, né? Tu sabe que, infelizmente, eu acho que nem todo mundo se atualiza tão rápido, digamos assim, quanto quem está mais ligado à parte acadêmica, né? Então, hoje em dia a gente procura educar o paciente justamente para ele tentar diagnosticar os sintomas precocemente. Como o Joel falou, quem tem melhor, né, poder aquisitivo, mais contato assim com as tecnologias facilita, porque tem bastante gente já usando esses aplicativos e tal, e procura, né, o atendimento quando tem, às vezes quando tem extracístole, sabe? Mas consegue detectar precocemente. Mas realmente, assim, na emergência nossa aqui, na nossa realidade, é bem difícil, né? Eu imagino, daqui a pouco o Apple Watch lá dá uma extra sístole e ele já ficou apavorado, né? Eu tenho seguido essa sístole. Tá. Já começou ali. Tudo bem, marca a consulta. Então tá, pessoal. Se alguém mais tiver alguma coisa pra falar, acho que nós temos menos de 1 minuto.